Certo dia eu confiei, mas eu ainda era um estagiário, um aprendiz. E talvez essa seja uma das frases mais honestas que eu posso dizer sobre o meu início no mercado imobiliário. Sempre fui muito encantado pelas novidades de mercado, produtos diferentes, métodos novos, modelos de vendas mais agressivos, empreendimentos que prometiam ali entregar um pouco além do que o mercado imobiliário costumava entregar. E um momento, um amigo que era da época da telefonia me convidou para participar de um lançamento. Na época parecia realmente ser o melhor produto da categoria, da cidade, e de fato ele performou muito bem depois. Tinha um master plan impressionante, uma imobiliária inovadora, um método de vendas diferente do que o mercado local estava acostumado, e ainda pagava mais comissão do que as imobiliárias tradicionais, fora a premiação. E para quem é vendedor, isso acaba brilhando os olhos. Era novidade, era oportunidade, era a chance de se diferenciar do método antigo dos players antigos. Mas só havia um grande problema. O produto era inovador demais para o mercado local, que ainda era muito conservador. Eu faço aqui um paralelo com Minha Casa Minha Vida, onde lá atrás muita gente torcia o nariz para a MRV. Diziam que era empresa do governo, que não entregaria, que o modelo não ia se sustentar, que a empresa era do Marcos Valério. E o tempo provou o contrário. Tanto provou o contrário que essa empresa hoje se tornou uma das maiores companhias imobiliárias do Brasil, depois da América Latina, e entregou milhares de unidades, tendo presença até nos Estados Unidos. Então, quando apareceu aquele projeto inovador, a gente pensou, talvez seja a mesma coisa que o mercado esteja apenas resistindo ao que é novo. Nós passamos isso daí pela MRV e fomos empolgados. A empresa tinha um discurso, tinha evento, método, tinha uma promessa e tinha uma planilha. E foi ali a minha primeira péssima experiência com o mercado de futuro. Porque existe uma linha muito perigosa entre vender oportunidade e vender previsão. Entre apresentar o investimento e prometer performance. Entre ser corretor de imóveis e virar o Nostradamus do Excel, eu descobri qual que é o problema disso. E foi exatamente nesse ponto, sem perceber, que eu comecei a entender o lado obscuro do mercado imobiliário. Quando a planilha vem de sonho e o mercado imobiliário vira produto financeiro. Naquele projeto, a ferramenta mais poderosa não era o decorado, não era o stand de vendas, nem o folder, também não era nem o produto. Era a planilha. Uma planilha que simulava valorização, alavancagem, revenda futura, lucros que pareciam quase inevitáveis e absurdos. E eu ainda tenho esse material guardado nos meus backups. O nome da planilha já dizia muito: alavancagem. Aquilo fazia muita gente acreditar. Inclusive nós, corretores, e eu vou colocar corretores entre aspas, porque muitos de nós ainda éramos estagiários, cheios de vontade de vencer, de nos diferenciar e de ser um destaque no mercado tradicional. Haviam eventos bonitos, finger foods, bebida, discurso de inovação, gente bem vestida, promessa de futuro. Era tudo muito bem montado. E por um tempo parecia fazer sentido, tanto que até eu comprei uma unidade nesse empreendimento. Só que o mercado não perdoa a narrativa quando a conta não fecha. Em certo momento, a incorporadora começou a aparecer nos noticiários. Depois vieram os problemas que são a recuperação judicial, insegurança, desgaste, mas ainda tinha um plano B. Substituir aquela operação por uma construtora com mais de 100 anos de história, muito respeitada, muito conhecida, principalmente na sua cidade de origem. E aí nós erramos de novo. A história, a tradição, a reputação não substituem a diligência. Depois veio a ilusão da Copa do Mundo, promessa de valorização, a crença de que tudo iria a performar. Mas os problemas de caixas e problemas institucionais foram minando o projeto. No fim, muita gente saiu lesada. Alguns empreendimentos só foram concluídos muito tempo depois e por outra estrutura que assumiu a operação. E aí vem a armadilha da análise rasa. O imóvel é vendido por 200 mil, 280 mil, muitos anos depois passou a valer 650 mil. Então você pode dizer, tá vendo? Ó, prometeram e entregaram. Mas não foi assim.
Porque uma coisa é você atingir esse resultado nos 3, 5 anos que a planilha prometia. Outra coisa é que esse resultado veio 13 anos depois. E no mercado imobiliário é uma relação de tempo e custo e dinheiro. Então o atraso também gera prejuízo. Diligencie. É o seu nome que está em jogo. Depois daquela experiência, eu comecei a entender uma coisa que eu carrego até hoje. No mercado imobiliário, não é só o negócio que está em jogo. É o seu nome. Porque quando uma operação der errada, muita gente desaparece. A incorporadora se protege, a estrutura jurídica se movimenta, os donos se blindam, as empresas mudam de formato e os discursos mudam de roupa. Mas quem colocou a cara na frente do cliente foi o corretor. E isso eu vi de perto. Vi gente vender promessa como se fosse certeza, vi planilha virar argumento de convencimento, vi cliente acreditar que a valorização futura, como se aquilo fosse um contrato assinado como destino e iria acontecer. E quando eu comecei a perceber o que estava acontecendo, eu resolvi mudar minha postura. Em uma situação específica, eu orientei um amigo que é investidor a não fazer um aporte milionário em um projeto que esse grupo prometia a mesma lógica de valorização. E eu usei uma frase que era muito dura. Isso pode ser uma grande entubada. E aquilo me trouxe problemas. Gente ligada à operação foi no meu escritório, me pressionou, me achacou, mas naquele momento eu já tinha entendido que era melhor perder relações com alguns players do que colocar o meu nome em uma promessa fantasiosa. Desde então, esse tipo de operação nunca mais entrou no meu portfólio. Esse método de vendas saiu da minha vida, porque o mercado é cíclico. Muda a empresa, muda CEO, muda a praça, muda produto, muda a embalagem, muda o discurso, mas a estrutura se repete. Promessa alta, pressa, alavancagem, evento bonito, planilha otimista e muito pouco espaço para a dúvida. E toda vez que aparece um visionário com uma ideia genial, aparentemente bilionária, acende em mim alguns sinais de alerta. O mercado sempre anda à frente das leis. As leis quase sempre chegam depois e para remediar o estrago. Por isso, daqui para frente eu vou começar uma nova sequência sobre gestão de crise no mercado imobiliário, casos reais, bastidores, consequências, aprendizados, e não para contar historinha, mas para mostrar que a vida não é um morango e poder compartilhar essas experiências e evitar que outras pessoas errem. Porque às vezes o morango é você. Então diligencie, porque o mercado imobiliário é o seu nome que está na linha de frente e está em jogo.